Foi? Acho que agora foi, Oi, né? eu Foi. acho que tá indo. Acho que agora foi, certo? Certo, eu tô te ouvindo, mas ainda não tô te vendo. É mesmo, mas eu tô te vendo bem. O que será que houve? Então Eu tudo tô te vendo. bem. Olha, para mim Tá tá bom, ótimo. não tô Só, mais ouvindo. gente, como não é que tô- tá o som? Vocês estão ouvindo direitinho? Tá bom? Acho que Tá ótimo. sim. Então vai, Ótimo. Ângela. Ângela, Maravilha, foi. Tá então. tudo maravilhoso. Foi, vamos embora. Vai lá. Tecnologia, o teatro é a arte da presença. Então, Bárbara, Claro. vou começar tudo de novo, porque eu acho que aquele início ali não serviu, não valeu. Olha, eu agradeço pra caramba essa oportunidade, porque os livros são de fundamental importância na minha vida, né? A minha mãe foi uma pessoa que teve uma vida difícil, uma parte grande da vida dela, e ela encontrou um refúgio imenso na literatura. Era uma artista nata, adorava todas as formas de arte, principalmente literatura. Então, agora, há pouco tempo, quando eu li o livro da Michelle Petit, em que ela fala da importância subjetiva, né, do apoio, o esteio, o abrigo, a reconstrução que a literatura propicia, eu entendi. Muitas coisas foram colocadas em perspectiva para mim e eu entendi a função da literatura na vida da minha mãe e na minha própria vida, na minha adolescência difícil, alguns momentos, né, coisa de adolescente, enfim, e como a literatura me serviu como amparo. Então, os livros sempre foram muito importantes para mim por essa herança que a mamãe construiu e compartilhou com a gente. Eu tive essa sorte de ter uma mãe que adorava livros, tinha milhões de livros em casa, que leu histórias quando eu era criança. Então, os 12 Trabalhos de Hércules, é o meu amor pela mitologia grega, que adveio daquelas leituras que ela fazia e dos livros disponíveis em casa. Mas eu, numa fase inicial da minha vida, eu não poderia dizer, como Borges, que o paraíso para mim é uma espécie de biblioteca. O paraíso para mim eram as livrarias. Porque Olha, sabe por quê? A gente morou um tempo, quando a partir dos meus 7 anos, a gente foi morar em Ipanema, na casa do chefe da mamãe, que era uma pessoa que morava fora do Brasil, a gente ficou morando na casa dele. Na época em que o bairro era super vazio, eu me lembro do meu irmão jogando bola na rua. E aí, naquela época, inaugurou na rua Farm de Amoedo a livraria Francisco Alves, que foi talvez uma das primeiras livrarias do Rio a ter um sofá. Essa ideia da livraria como um misto de livraria e biblioteca, que é tão comum hoje, né? São muitas as livrarias que têm sofá, cadeira, banco, e a gente pode ficar lá lendo sem a obrigação de comprar um livro, não era uma coisa comum nos anos 70, quando eu era adolescente. Então, eu matava a aula para ficar de tarde na livraria, folheando os livros, para o orgulho profundo do livreiro, que era o José Sainz. E ele era conhecido da mamãe e ele falava com muito orgulho, assim, ela mata a aula para ficar na livraria. Então, assim, olha que professora que confessa que matou a aula, mas matei mesmo, porque naquele momento adorei, adorei. os livros me pareciam, os livros que eu escolhia me pareciam mais importantes, né? Mas eu comecei a ter um contato, eu tive o luxo de ter um contato muito estreito com duas livrarias, duas bibliotecas na minha vida. A biblioteca da Unirio, evidentemente, já vou falar dela, e da Funarte. Porque A mais em querida do 1980, Brasil. a mais querida do Brasil, A em mais querida do 1980, Brasil. em 83, eu tinha feito 2 anos de faculdade de História, não me formei, tranquei. Fiz um curso na Escolinha de Arte do Brasil e logo em seguida entrei na Unirio. Tinha feito vestibular e entrei na Unirio para fazer atuação no segundo semestre de 1982. Uau! Em 83, eu soube por uma amiga do IFIX, do curso de História, que estava, naquela época tinha a Fundação Moody's, né, que oferecia estágios e tal. Então, o Centro de Documentação da Funarte tinha uma vaga para estagiário.
eu fui lá correndo. Encontrei Vera Medina, que é minha amiga, portanto, desde 1983, que me entrevistou, gostou de mim e me contratou. Pausa, Ângela, você estagiou no melhor lugar do mundo, né? Comecei bem, né? Do Centro de Documentação da Funarte. Melhor lugar do mundo. Trabalhando com cartazes, enfim, aprendi tudo, né? Naquele centro de documentação ali maravilhoso que ainda era no Glaucio Rocha, ali na Avenida Rio Branco. Uhum. Então fui estagiária, chefiada por Vera Medina, que é minha amiga desde então, foi minha chefe depois em outras ocasiões, e aprendi pra caramba com ela. Então, fiquei ali. Curiosamente, naquele momento, a biblioteca não era assim tão do meu coração. Mas a partir do momento... Aí saí, larguei, voltei em 88 como funcionária, fui demitida pelo governo Collor, voltei em 94. E no momento em que o SEDOC foi transferido para a Rua São José, que está lá até hoje, e a biblioteca também estava lá, eu me tornei uma usuária fortíssima, né? Porque a biblioteca... Por isso eu fiquei muito emocionada lendo o livro da Petit. Porque a biblioteca, eu acho que ela tem uma função assim, afetiva, emocional muito grande, né? Então, nos meus momentos de encheção de saco, quando eu estava cansada, quando eu queria espairecer, ver outra coisa, eu descia, ficava na biblioteca. E ela foi importante para mim, não só como um lugar importantíssimo de pesquisa, no mestrado e no doutorado, como também como um lugar afetivo, de abrigo, de descanso e tal. E depois, evidentemente, a Biblioteca da Unirio, onde eu entrei em 82, eu fiz a minha graduação até 87. Quando eu entrei na Unirio, a biblioteca ainda era no prédio da Escola de Teatro, no 6º andar. Então, a gente tinha aquela vista maravilhosa. Naquele momento, a biblioteca não tinha acesso liberado, não era acesso direto. A gente tinha que pedir para a Dona Zezé, que era uma figura famosa. Dona Zezé. Dona Zezé. Desculpa te interromper. Ela, na última exposição que nós fizemos na universidade sobre as enfermeiras, a Dona Zezé foi homenageada. Aqui é a Dona Zezé. Claro, porque essa enfermeira, a gente brincava, ela era uma figura assim, muito especial para a gente, né? E a gente não tinha acesso direto, mas era aquela biblioteca, ela ficava num lugar lindo, né? 6º andar, a gente tinha aquela vista. Então, mais uma vez, eu acho que a biblioteca tem uma função que vai muito além da produção de conhecimento, né? Claro, é fundamental, mas enfim, ela tem muitas funções, muitas delas afetivas, né? E depois, quando a biblioteca passou para o lugar onde ela é agora, eu era rata de biblioteca, né? Eu sempre gostei muito de ler. Eu me refugiava na biblioteca, ficava lá, a gente fazia trabalho de grupo, a gente passava horas na biblioteca, a gente tinha uma relação fortíssima com os funcionários, Miguel, que está lá até hoje, Soninha, que era uma pessoa super querida, né? Miguel tinha que ser tombado pelo patrimônio da universidade. Pelo patrimônio. E assim, e também na Funarte, assim, eu acho importante a gente pensar que os bibliotecários eles têm uma função tão grande de atração, né, do público, dos consulentes, dos usuários. Eles fazem a mediação, a presença afetiva, carinhosa dos funcionários é muito importante, né? Então eu posso realmente falar dessas 2 bibliotecas com muito carinho, porque elas foram muito importantes para mim afetivamente e profissionalmente, evidentemente, porque toda a minha formação como pesquisadora do teatro brasileiro, que eu me tornei a partir do mestrado e do doutorado, e já a partir do que eu havia aprendido como funcionária da Funarte, né? E todas as minhas pesquisas e depois o meu trabalho como docente, eles se devem ao fato de que eu fui uma estudante na graduação, na pós-graduação, de uma instituição federal de ensino pública, laica, gratuita, e porque eu pude desfrutar profundamente das bibliotecas
da biblioteca desta instituição e da biblioteca da Funarte, que é uma instituição de cultura que detém o principal acervo de artes cênicas da América Latina, né, com uma quantidade absurda de documentos, e que é um centro importantíssimo de pesquisa. E só eu preciso mencionar, porque eu falei de todas as pessoas que foram importantes para mim, na Funarte, a Márcia Cláudia, né, Figueiredo, Claro. que é Márcia Cláudia queridíssima, que é uma pessoa que é a parceira dos pesquisadores, acho que todas as dissertações de mestrado e doutorado do Brasil, várias, né, se não todas, uma parte significativa terá agradecimento à equipe da Márcia Cláudia, Glória, as pessoas que eventualmente trabalham por lá, e atualmente Joelma, né? Joelma que também... Joelma. Joelma é a grande minha musa. parceira, musa querida. Isso. E aí também Isabel, além de você, né? Eu contei muito com a Isabel, porque eu posso delimitar, então, duas fases no meu contato com essas duas bibliotecas. A minha fase como funcionária da Funarte e depois pesquisadora, né? Pós-doutoranda, pós-graduanda, e depois como docente. Como docente, eu faço questão absoluta de levar os estudantes às bibliotecas, né? Então, fiz isso várias vezes quando eu dei aula de metodologia de pesquisa no departamento de ensino do teatro. Acho fundamental que as pessoas conheçam o espaço, conheçam todas as possibilidades que a biblioteca oferece. Sempre fomos super bem recebidos pela Isabel, que apresentaram, e as pessoas sempre, os estudantes sempre dizem, nossa, eu não sabia que tinha isso tudo. Não sabia que eu podia fazer isso. Eu não sabia que tinha esse acervo. E eu não conhecia aquela sala ali no fundo, né? Porque, em geral, acho que as pessoas ficam um pouco ali na frente, né? E na Funarte também, várias vezes levei os estudantes lá. Já é uma... As pessoas também não sabem o acervo, né? O que tem no acervo. Não sabem que tem objetos tridimensionais. Né? Não sabem que tem a caixa de maquiagem do Procópio Ferreira. Não sabem que tem croquis de cenário, né? Então, é super importante. Vários croquis de cenário do próprio Pernambuco de Oliveira, que dá uma biblioteca setorial de Centros de Letras e Artes. Exatamente. Né? Tem bastante coisa lá do Pernambuco na Funarte. Eu costumo brincar com a Joelma que a biblioteca do CLA ela é quase uma filial da Funarte, né? Quando a gente vai falar dos documentos históricos, a gente tem essa relação quase de filial da Funarte, né? A gente segue bem o modelo de catalogação, o modelo de atenção para pesquisa, bem ali, bem bebendo na fonte da Funarte, que é essa instituição maravilhosa. Maravilhosa, né? A Funarte realmente assim, ocupa um lugar muito grande na minha trajetória. Eu tenho muita felicidade de poder ter estagiado, ter trabalhado lá em ocasiões diferentes, de ter me enfiado naquela biblioteca enquanto eu pesquisava, principalmente para o mestrado, mas para o doutorado também. E o que eu acho legal, por exemplo, na Funarte, eu tenho uma coisa que é super legal, assim, a biblioteca se torna um lugar quando a gente está ali, né, convivendo, coisas maravilhosas podem acontecer. Então, numa dessas, quando eu comecei a pesquisar para o meu mestrado, numa dos dias que eu estava lá de bobeira fazendo nada, porque além de tudo a Margarida, que trabalhava naquela época, comprava sempre um monte de revista. Aí quando eu estava de saco cheio também, Margarida, me empresta a sua revista. Eu ficava folheando no espaço ali. Um dia eu chego ali e vejo em cima de uma das mesas da sala de consulta uma pilha de livros, de revistas antigas, raras. E sobre a última, né, que estava mais em cima da pilha, era uma revista dos anos 20, se não me engano, não, era anterior, anos 10, que tinha na capa uma foto da Cinira Polônio, que era exatamente a atriz que eu pesquisava naquele momento. Eu olhei para aquilo e falei, Margarida, é a Cinira Polônio? O que ela está fazendo? Que revista é essa? Por que ela está aqui? E aí, então, ela me disse que o Jornal do Brasil, que na época tinha aquela revista de domingo, lembra? Que saía no domingo, né? Claro, sim. Revista de domingo, saía no domingo. Eles ligaram e quiseram fazer uma entrevista
uma reportagem sobre o acervo da biblioteca. Então ela separou, porque achou que era muito importante falar do acervo das obras raras, separou várias revistas, muitas, muito especiais, e colocou-as ali em cima da mesa. E eu, por sorte, passei na biblioteca, porque eu passava ali toda hora, exatamente naquele momento em que tinha aquela capa com Cineira Polônio ali, de bobeira, né? Então, essa acabou sendo, inclusive, a foto. Quando eu publiquei a dissertação que eu fiz no Unirio, e eu participei de um concurso do Arquivo Nacional, fui contemplada, então a dissertação foi publicada, a capa é exatamente essa foto, porque ela se tornou muito especial para mim por esse... É isso, eu acho que quando a gente está ali sempre na biblioteca, coisas bonitas acontecem também, sabe? Uhum. A gente se encontra, né? E o que eu queria te falar também, Bárbara, é que depois que a biblioteca mudou de lugar e o acesso passou a ser direto, a gente pode entrar e olhar nas estantes. Isso também é de um valor enorme, né? Porque a gente pode encontrar aquilo que a gente nem sabia que existia. A gente pode encontrar coisas que a gente não estava procurando e que podem ser muito importantes, né? Então, eu me lembro que uma época ficou disponível na biblioteca, assim, para a gente consultar, um acervo enorme de livros da SBAT. Ah, E eu, sim, quando o acervo da lembro, SBAT está lá. O tá lá, acervo de peça de teatro da SBAT. mas era de livros. Eu lembro que era um acervo de livros. Então, eu lembro Ah, de ter sim. dado... E como eu pesquisava uma atriz que era do século XIX, que tinha trabalhado até 1913, então aquela galera toda da SBAT do início do século, né? Vários livros de perfis e tal. Um belo dia, eu estou andando ali, dou de cara com aqueles livros, aquilo ali foi um tesouro. Que eu encontrei também coisas que eu nem sabia que existiam, e que foram muito importantes nas minhas pesquisas, né? Então, acho que a biblioteca é um lugar de encontro de coisas maravilhosas, né? Sim, sim, sim. Fala, você quer que... Sim, deixa eu te falar. Quando você me convidou para essa live, eu te falei que eu já Uhum. comecei a pensar na Biblioteca de Alexandria, né? Então, Maravilhosa! assim, uma coisa rápida. Fala um pouquinho aí da sua experiência. Eu falei, Mas o que fala eu... um pouquinho da sua Um experiência com pouquinho. a biblioteca. Poxa, aí eu já começo a pensar, mas sabe por que que eu pensei na Biblioteca de Alexandria? Por causa daquela Diga. exposição lindíssima que teve no Sesc no ano passado, né? Que foi a Uhum, uhum, Biblioteca à uhum. Noite. Que foi uma Sim, exposição tão linda do Borges. emocionante, tão bonito aquilo. E, sem dúvida nenhuma, a Biblioteca de Alexandria... Peraí, Eita, o vou que que foi? voltar. Gente, problemas técnicos novamente, né? Estamos aí aprendendo. Eu vou chamar a Ângela novamente, né? Enquanto a gente vai Pet, falando. Oi, oi? Voltei? oi. É que a sua imagem está demorando a carregar quando não carrega. A gente consegue ouvir você perfeitamente, mas a sua Peraí, imagem não está carregando. deixa eu ver se eu consigo tirar aqui e botar no 3G. É que as conexões elas estão aí brincando com a gente. Gente, vou voltar a chamar a Ângela e peço desculpas por esses problemas de conexão, porque nós fizemos todos os tais possíveis e imagináveis, mas é no ao vivo, né? E duas mulheres de teatro somos feitos para palco, né? Não para essas conexões. Lá vamos nós. Pronto. Pronto. As conexões estão muito lentas e problemáticas, né? Muita gente usando a internet. Sim, Então, sim. isso tem acontecido o tempo todo. Bem, eu posso ainda falar só mais um pouquinho da exposição? Claro que você pode falar, pode falar.
Tá, e aí o que eu achei muito legal é que, na verdade, o que me motivou, eu estou brincando que eu pensei da Biblioteca de Alexandria, mas é que essa frase do Borges, né, sempre mais do Jorge Luiz Borges, escritor argentino, biblioteca, é uma frase que né, que é muito bonita. Você está me ouvindo, Bárbara? Perfeitamente. Tá, é porque para mim a sua imagem está bem turva, mas tudo bem, vamos embora. Mas tá, eu tudo bem. ouvindo. Tá, beleza. Mas então, essa imagem, né, da biblioteca como um paraíso, né? E aí eu pensei, foi muito engraçado porque eu me deparei também com um conto do Borges, né, a Biblioteca de Babel, em que ele descreve uma biblioteca, né, que seria o universo, etc. E é bem interessante, eu fiquei aqui viajando, né, pensando que a gente ia ter essa conversa, que a biblioteca, ela essa ideia que as pessoas, né, que vários autores têm, principalmente Borges, né, que vê a biblioteca como algo que é infinito e que ele esse desejo da humanidade de conhecer o todo também, né, de querer catalogar é muito interessante porque a gente tem esse não um paradoxo, mas é quase uma antítese entre o desejo de conhecer tudo, a biblioteca como infinita, né, um lugar onde se pudesse abrigar todo o conhecimento da humanidade, mas ao mesmo tempo a necessidade de catalogação. É preciso catalogar, sistematizar esse conhecimento todo para que ele possa ser manipulado, enfim, no sentido de... Então é muito interessante, eu acho, assim, esses argentinos, né, e o Alberto Manguel, que também tem lá a Biblioteca à Noite, que dá origem à exposição. Eu só comprei o livro depois da exposição. Mas é muito legal pensar essa ideia, assim, da biblioteca como um lugar que possibilita questões, assim, muito filosóficas da humanidade, né? Essa relação com o conhecimento, ela ser um centro de pesquisa, um lugar que abriga, que produz o conhecimento, um lugar de afetos muito forte, né? Então, isso tudo, eu te agradeço ter me convidado para essa live, porque eu fiquei pensando nisso tudo nesse tempo todo. Ah, sim. Já encerrou a sua fala? Oi? Não, posso o quê? A gente pode ir conversando. Isso, pode. Ah, sim. É porque ficou um silêncio. Eu falei, gente, a Ângela já acabou. Não, se você quiser, eu continuo falando. Mas acho que como já são 20 para as 6, talvez também a gente pudesse bater um papo aí. Não sei se tem alguém querendo perguntar alguma coisa. Sim, mas como a gente teve que recomeçar a live, a gente ganhou um pouquinho mais de tempo, né? Mas agora eu aproveito para nesse momento, a gente dar uma costurada com uma pergunta que a nossa diretora Márcia Valéria, agradeço a presença, fez, que é qual é a expectativa que você tem, né, no retorno, com todas essas memórias que você trocou com a gente até agora, qual é a expectativa que você tem de utilizar a biblioteca nesse período pós-quarentena, né, pós-pandemia? Como é que você imagina, você com toda essa memória afetiva da biblioteca, tanto num espaço como a Funarte, que já é um centro de documentação, que já trabalha com outros materiais, além de ter toda a memória da biblioteca no sexto andar da Unirio, da nossa biblioteca, de ser uma pessoa que eu quase tenho que pedir para, por favor, vamos fechar a fonoteca, Ângela, e você está por lá com a gente. Como é que você pensa que vai ser assim, o seu retorno a utilizar esse espaço, com todos os protocolos sociais que nós vamos ter, né? Se a gente não foi encontrada a vacina, como é que você pensa a utilização desse espaço nesse novo modelo, né? Bom, a gente antes da pandemia, possivelmente não voltará, né? Ou se voltará daqui a muito tempo, né? Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Está me ouvindo? Tá. Tô assim, é porque a sua imagem fica mais lenta mas tudo bem, se você está ouvindo, está ótimo. Mas eu acho que
Tá, a gente vai, de fato, possivelmente esse estado de coisas ainda vai durar muito tempo, né? De tudo que a gente tem lido e conversado, é possível que ainda haja um longo tempo, não sei, 1, 2, não sei quantos anos, em que a gente precisa se adaptar com muita firmeza a esses novos protocolos, porque realmente é uma questão de vida ou morte, né? Uma possibilidade muito grande de contágio e tal. Então, assim como nas aulas a gente vai precisar, imagina nós no teatro, né, que lidamos com o contato corporal, a proximidade, o toque, isso tudo vai ser, né, muito... Tem-se já conversado sobre isso, enfim, as discussões estão ferventes, né, fervorosas, mas o fato é que, agora, na biblioteca... Talvez isso é óbvio, a gente vai precisar manter sempre uma distância de 2 metros das outras pessoas. Vai ter que andar de máscara, né? Isso não vai ter jeito. É absolutamente necessário que a gente faça isso, né? É um espaço fechado, né? Os espaços fechados, os espaços com ar-condicionado. Mas aí também tem a questão da conservação do acervo, né? Como é que numa cidade como o Rio de Janeiro, um calor horroroso no verão, não vai ligar o ar, vai deixar como? Como é que é isso? Né? Então, são tantas as questões, sem dúvida nenhuma, elas terão que ser pensadas. Né? Mas eu acho que... Fala. Sem o quê? Não, eu ia falar que se lutou tanto pela climatização da biblioteca da nossa universidade, né? E aí, agora que a gente tem a biblioteca climatizada, como é que vai ser isso, né? Foi tanta luta dos trabalhadores em prol disso. Porque no Rio, o ar-condicionado é uma questão básica, né? Não é nem um luxo, assim, é uma questão básica, né? As pessoas têm que no verão carioca, como é que a gente faz? Eu dou aula numa sala no 5º andar, sala 507, que fica numa face que pega o sol da tarde, né? É um inferno, assim, não existe... como fazer no verão, naquela sala sem ar-condicionado, né? Então, isso tudo, certamente, a gente vai precisar ter... enfim, vai ter que perceber quais são as soluções possíveis num momento de retorno, que certamente não é para já, né? Temos 18 mil mortes. Tínhamos ontem, hoje eu já não sei, né? Passei o dia ocupado, ainda não atualizei essa macabra estatística, essa alucinação, né? É uma coisa absolutamente alucinante como é que a gente vive dessa maneira, né? Uma pessoa que deveria ser organizar, né, essa coisa, porque a gente tem o pandemia e o pandemônio, né? O vírus e o verme. Então é tão complicado isso, porque de fato é muito complicado. Você vê que não existe nenhuma... A vida humana não é preservada como deveria, né? Bom, estamos falando da pandemia, a gente poderia falar isso em relação ao genocídio da população negra, né? O Brasil é um lugar onde a vida realmente vale muito pouco. Mas, enfim, de qualquer maneira, a gente vai ter que, com certeza, e eu acho que não é para já, é óbvio que as pessoas já estão pensando nisso, né? Impossível não pensar. Estamos trabalhando. A própria biblioteca já está trabalhando também, assim como vocês, das decanias, dos centros, estão pensando como é que vai fazer a movimentação para o retorno. Nós também estamos trabalhando, a biblioteca segue funcionando normalmente, remotamente, trabalhando para pensar. Justamente por isso essa pergunta para você, como é que você pensa a utilização da biblioteca agora? Mas em primeiro lugar, só o que eu posso dizer é que eu espero que essa volta presencial ainda demore, né? Porque eu considero que seria uma loucura a gente voltar às atividades. A gente tem que estar, quem pode, quem tem essa possibilidade, né? Ficar em casa para evitar o aumento do contágio, né? Mas, claro, mas assim, eu posso estar falando uma grande besteira, claro, não sou especialista como vocês, né? Sou uma usuária, mas não sou do campo da biblioteconomia, mas é óbvio que vocês pensaram em soluções técnicas, né? Mas me parece que dá para viver com 1,5 metro, 2 metros de distância dentro de uma biblioteca. O que eu, como leiga nesse campo técnico, vejo assim como me passa como um problemão é a questão da climatização, né? Realmente isso no Rio de Janeiro.
certamente será algo que vocês vão ter que discutir com muita profundidade. Verdade. Sim, eu posso costurar outra pergunta aqui? Claro, lógico. Você, a partir dessa... Essa é a grande pergunta. A Thaís, a nossa bibliotecária também, trabalha com acervo do Centro de Ciências Humanas e Sociais. A Thaís, ela fez uma pergunta aqui muito pertinente. Como é que você pensa o incentivo dos docentes para o uso da biblioteca? Para além desse momento de pandemia e quarentena, como é que você pensa essa relação da biblioteca? Você falou de toda a sua relação com a biblioteca, mas assim, como é que você pensa que os professores podem contribuir para o incentivo do uso da biblioteca? Sim, eu não sei, olha, insisto, por favor, não sou do campo da biblioteconomia, tá? Tudo que eu falo aqui é como uma pessoa que ama os livros e vê na biblioteca um lugar de grande importância, né, intelectual e afetiva, e né, somos parceiros, então estou aqui pensando com você. Na minha posição de leiga do campo da biblioteconomia, eu penso que talvez exista ainda um resíduo de compreensão da biblioteca. Posso estar falando uma grande besteira, tá, Bárbara? Mas eu acho que talvez as pessoas tenham ainda uma ideia muito da biblioteca como lugar onde tem as referências, né, os livros e tal, e um lugar menos como lugar onde se pode fazer as atividades, né? Tem lá a sala que a gente pode fazer uma aula ali, que a gente pode... Né? Quantas vezes você e a Isabel não falaram? Pô, se quiser dar uma aula aqui, traz os estudantes. Então, eu acho que é preciso que haja uma ocupação da biblioteca que não seja adorei. só... Pode continuar, professora. Como a Biju, né? Também a biblioteca infantil, essa coisa tão legal de as crianças irem lá, de ter atividades de contação de histórias, claro, tem a questão do barulho, né? Um monte de criança né? Fazendo algazarra. Quando tem outras pessoas tentando estudar, realmente, temos alguma coisa ali que precisa... Né? Complicado, né? Tem que ter um diálogo ali, uma organização, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que é preciso que as pessoas percebam que a biblioteca é um lugar vivo, em movimento, né? E que ela não é um lugar só de leitura e de estudo, né? Ela é um lugar, enfim, onde a gente pode, sei lá, fazer coisas, né? Combinar um dia de fazer uma leitura dramatizada ali naquela sala, né? Os nossos planos, né, Ângela? Não é? Os nossos planos. Isso, eu particularmente penso na biblioteca sempre como um lugar vivo, né, em movimento, aberta para infinitas possibilidades, né? Não como se cada livro, cada item da biblioteca fosse uma porta de entrada para um universo, né, amplo. E que se torna mais amplo ainda a partir da apreensão de cada pessoa que está lendo ou ali com aquele material. Mas, além disso, sim, eu acho que é uma questão talvez de mentalidade, não sei, né? Assim como tem muita gente que acha que museu é um lugar de coisas mortas, né? Tem esse senso comum, assim, me perdoe se eu estiver falando besteira, mas isso eu estou pensando realmente num senso comum, e não o museu como um lugar vivo, em movimento, né, aberto para o novo, em diálogo com o novo. A biblioteca também, né? Então, acho que é uma questão de mentalidade também, né? Mas, sem dúvida, eu acho que cabe aos professores, sim, levarem mais seus estudantes para atividades na biblioteca, né? Não é só dar a lista da bibliografia, leia esse livro aqui. Não, ir lá ir lá com a turma. Pegar a turma e combinar. Vocês podem, vamos fazer aqui uma visita guiada? Vocês podem mostrar, enfim, conversar mais com os servidores que trabalham na biblioteca e também traçar um diálogo maior com os servidores da biblioteca, né, as pessoas do campo da biblioteca, e também levar os estudantes fisicamente, né, porque eu acho que isso ajuda muito. Ajuda. Eu tenho esse depoimento, né? Toda vez que eu fui com uma turma para a biblioteca,
sempre foi bacana. A resposta sempre foi positiva. Não houve uma vez em que não houvesse depoimentos de nossa, que legal. Tinha coisas que eu não sabia. E eu não sabia, sabe? Né? Sim, sim. Uma das minhas primeiras experiências de visita guiada no CLA foi com a Isabel e com você. Né? Você levou a turma de praxe, né? Você sempre leva a turma de praxe. E aí foi um dos primeiros contatos com os alunos. E é, para mim, um dos melhores contatos também, porque depois o aluno ele passa, né, a conhecer o bibliotecário pelo nome e a ganhar uma propriedade maravilhosa, que é assim... Teve aluno daquela turma que você levou, ó, eu me entregando há quanto tempo eu tô na Unirio já. Teve aluno que você levou para aquela turma, que era aluno de graduação e que hoje esbarra comigo na pós, né? Quando a gente vai dar os treinamentos na pós-graduação, eu olho o aluno e falo, ai meu Deus, eu vim entrando na graduação, o cara tá aqui na pós. O cara tá ali na pós e vai falar, oi Bárbara, você tá aqui, que bom Bárbara, né? E aí conhece a gente pelo nome e dá aquela brincadeira, tipo assim, minha bibliotecária, minha bibliotecária, né? Claro. E eles criam essa relação mais... parceira, afetiva, né? Afetiva. Isso, de parceria. Isso. E cria, sim, essa relação afetiva, né? A gente começa a ver nas dissertações, nas dissertações e teses, quando a gente vai colocar no nosso repositório institucional, que é o Horus, e aí a gente está com um material para fazer indexação, a gente vê a quantidade de dedicatórias e agradecimentos à biblioteca num todo. Né? É muito interessante, muito gratificante para a gente também, essa parceria. Muito. Você sabe, eu senti isso na pele, né? O quanto a Márcia Cláudia me ajudou, a Joelma me ajuda, a Soninha me ajudou, enfim. E vejo também a Petit, os livros da Petit, né? É verdade que ela fala não de uma biblioteca de uma universidade, né? Ela está falando mais do ponto de vista da literatura, mas é a mesma coisa, né? Como ela enfatiza a importância da mediação afetuosa, né? Como é que um bibliotecário pode fazer a diferença absurda, assim como um professor, um bibliotecário pode fazer uma diferença imensa na vida de um jovem. Né? Só por receber... conhecer seu nome, indicar... Sim, toda a sua fala, ela costura uma relação do usuário com a biblioteca que tira aquela coisa do peso da biblioteca, né? E parece assim, se é a biblioteca da universidade, então é aquela biblioteca mais estática, né? É a biblioteca do periódico científico só, é a biblioteca mais toda estática. E não é isso, a biblioteca ela também vai oferecer o periódico científico, mas também vai oferecer as relações de afeto. Completamente. Eu acho muito bonito, porque eu acho que, claro, a universidade é um lugar de produção de conhecimento, então é óbvio que se valoriza profundamente a relação intelectual, né? É um lugar de produção de conhecimento, tem essa instância que é intelectual. Mas, cada vez mais eu tenho essa certeza, nada disso vale se não houver uma relação afetiva. Né? Porque, como diz Paulo Freire, quando ele conta que ele, jovem, né, criança, quando ele fez uma prova, o professor devolveu a prova para ele tinha saído muito bem, mas mais do que a boa nota, para ele valeu profundamente o olhar que o professor deu para ele e uma cara tipo assim, nossa, que legal, parabéns, você é ótimo. Então, essa fala do Paulo Freire, e ele é um estudioso, um intelectual, que enfatiza imensamente a questão política, né? A questão afetiva. Nós não somos apenas intelectos. É preciso isso, nós somos relações de afeto também. Nós somos relações, né, profundas de afeto, e eu acho que essa dimensão da acolhida, tão mencionada pela Petit, eu acho fundamental. Né? Nesse sentido, eu vejo um paralelo muito grande entre o seu trabalho e o meu, porque o meu trabalho como docente também, evidentemente, é de acolhida dos estudantes. Né? Não adianta nada, eu não sou uma despejadora de conteúdo para os estudantes. Né? Vou dizer Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas sim possibilitar a sua construção.
Então, nessa relação tem que ser também uma relação afetiva, né? Uma mediação para que o estudante possa produzir o seu próprio conhecimento. Não adianta despejar nada. Então, eu acho que o papel da gente é atrair, né? Mostrar que aquilo é bacana, que aquilo é importante, que ele pode, que ele, que ela. Aquilo é para todo mundo, né? Nós estamos numa universidade pública, né? A gente tem eu me sinto absolutamente no dever de compartilhar tanto que eu recebi, né? Tem que... realmente um ponto de vista de compartilhamento, né? Então, essa mediação afetiva, da qual a Michele Petit tanto fala, ela cita tantos exemplos, né? De crianças que são crianças, jovens, adultos, em situação de crise, né? Que são salvas por bibliotecárias, né? No feminino, porque a maioria são bibliotecárias, mas enfim, bibliotecárias. Então, sim. Então é muito legal, porque ali é um espaço, eu gosto muito dessa visão, né? Da biblioteca também como um lugar onde é possível a produção da subjetividade, né? Então, sim. Fundamental. Para mim, um dos maiores exemplos dessa relação afetiva que você está falando, espero que ele esteja aqui, não estou conseguindo ver todo mundo que está entrando, é o Miguel, né? O Miguel que trabalha lá com a gente, lá na biblioteca. E o Miguel, ele entrou na universidade, ele não tinha essa relação com a biblioteca, com tudo, com a história do teatro. E o Miguel sempre conta a história que quando ele entrou para trabalhar com as peças na biblioteca, deram 2 livros para ele, da História Mundial do Teatro e o livro da História do Teatro, ele leu. E aí ele se encantou e hoje ele é a pessoa responsável pelo aquele crescimento da nossa coleção do banco de peças, né? E eu digo para ele é o bibliotecário-chefe dali, eu sempre brinco com ele, né? Que ele fala, eu não sou bibliotecário, ele não tem a formação de bibliotecário, mas eu digo, você é o bibliotecário-chefe, cara, quem conhece esse acervo e quem cria essa relação com o acervo e que faz essa mediação também ali com os alunos que estão chegando, que não dominam muito ali o que estão procurando, que está procurando peça, que não entende, que entra meio... Porque o aluno entra meio desconfiado, né? Ele não sabe direito o que está acontecendo. E o Miguel vai naturalizando. Aprendi muito ali observando como é que o Miguel recebe os alunos e vai ali naturalizando, dizendo, quando a gente vê, a maioria das vezes a fonoteca virou um grande debate do teatro, né? Quando a gente está discutindo peça, está falando, está trocando, o aluno está trazendo também as peças novas, dizendo para a gente o que é interessante, o que não é, e cria essa relação, porque o aluno entende que ali ele é um produtor de conhecimento também, que essa troca que você está enaltecendo tanto é uma produção de conhecimento. Completamente, é fundamental. Quer dizer, o estudante... Porque o que acontece é que numa sociedade tão desigual como a nossa, né, e é um fato, era também reproduzir essa desigualdade, eu sempre falo isso para os estudantes, a diferença enorme da universidade quando eu fui estudante, nos anos 80 e agora, né? Então, a universidade é muito mais democrática. Hoje em dia, embora ainda haja tantos problemas e tantas reclamações que são muito verdadeiras, né? Mas, frequentemente, os estudantes parece que eles sentem que como se aquilo não fosse deles, né? Porque há tantos entraves, né? Eles conseguem entrar, é difícil, a competição é desigual, mas no momento em que eles entram, a permanência também é tão difícil, frequentemente, e frequentemente é quase pedido para isso aqui não é seu não, tá? Você nem devia estar aqui. Então, eu acho que a gente tem realmente uma função muito importante de dizer, é seu? Sim. Tudo aqui é seu, né? E você é produtor de conhecimento. O que você sabe é importante, né? A sua cultura, o lugar de onde vem, o que você aprendeu na sua família. E uma coisa importante que eu pensei tanto em dizer e esqueci. A gente está, claro, falando de uma biblioteca, de uma cultura letrada, estamos falando de livro impresso. Sim. Mas é óbvio que literatura, cultura, engloba cultura oral, né? Histórias transmitidas, etc. e tal. E a biblioteca pode ser um lugar de acolhida dessas experiências também, né? Fazer esse diálogo com a cultura letrada e com a cultura oral, que é tão importante, né? Mas eu acho que a gente realmente tem o dever
de lembrar, de incutir nos estudantes a certeza de que aquilo é deles e que eles podem sim produzir, eles já são produtores de conhecimento e podem ser mais ainda, né? Então, acho que a gente se afina muito nesse ponto de vista, né? É importante pra caramba, né? Eu costumo brincar com eles na visita guiada, que eu quero que eles comecem a pesquisa comecem a pesquisa na biblioteca da Unirio e perturbem a Joelma ou a Cláudia pro resto da vida na Funarte. Vocês começam aqui para ficar pro resto da vida na Funarte. Você fez o movimento contrário, né? Já começou logo na Funarte para vir para pesquisar cada vez mais com a gente. É isso aí. É uma estrada maravilhosa aí. Esse circuito Unirio, Funarte é espetacular, né? Espetacular. E aproveitando também toda a sua fala para puxar um pouquinho de sardinha para a nossa área, né? A pesquisa em artes. Porque quando se fala da pesquisa em artes, as pessoas ficam muito na pesquisa da arte visual, né? E a gente está pesquisando teatro, a gente está pesquisando a memória de tantos atores que fizeram bastante sucesso durante sua temporada e depois vão passando desconhecidos pela história, que inovaram em interpretação, em dramaturgia, que é outra coisa que você adora também. Que a gente fica só com esses nomes, né? A gente esquece um pouco de pesquisar a história do teatro brasileiro, que é tão rica e tão bonita e tão querida, né? E entender que artista não é aquele que está na televisão. O artista, ele está aí produzindo todo dia, lotando teatro na marra, né? A gente tem tem uma questão intrínseca do teatro, que é a sua efemeridade, né? Então, realmente é uma arte presença e da efemeridade. E não é assim, depois que o ator morreu. Não, ele falou a frase e já morreu. E ela já foi, né? Então, já morreu. Já foi, é verdade. Quando acaba a temporada, quando acaba, falou a frase, aquela frase nunca mais será repetida. Acabou. Acabou, da mesma forma. Da mesma forma. Então, essa efemeridade intrínseca a arte do teatro, no Brasil, é potencializada ao máximo pelo fato de que, de fato, somos um país sem memória. Essa frase é repetida por todo mundo o tempo inteiro. Não é nem que nós sejamos sem memória. É um país no qual a memória é destruída intencionalmente com vistas à manutenção de estados autoritários, democráticos, etc. e tal. Por quê? Quem conhece a própria história é capaz de ser crítico e formular um futuro, né? Quem não conhece a própria história, quem não tem qualquer conhecimento crítico, aceita tudo, né? A história é uma ciência muito política, né? Ela mostra que Roma acabou, que não sei quem morreu, ditadores morrem, tudo vai passar, né? Essas pessoas não ficarão aí para sempre. Mas para isso eu tenho que ter lido história, né? Eu tenho que saber disso. Então, o conhecimento da nossa história e o desastre que é a nossa educação é um projeto, né, claro, de autoritarismo, né? Então, isso, com esse estado de coisas, isso faz com que o teatro, que é intrinsecamente efêmero, no Brasil a gente não tem, uma loucura, né? Trabalhar com a história do teatro realmente é catar caquinho o tempo inteiro, né? A gente fica catando caco, porque é muito complicado. Eu lembro, em tudo, né? A memória é realmente destroçada propositalmente. Eu lembro que quando eu fiz a dissertação, eu li um livro de uma autora inglesa e ela falava das atrizes como trabalhadoras. Então, e tem um certo momento que ela tinha falado das atrizes como trabalhadoras, ela trazia vários dados quantitativos, assim, de censo mesmo, né? Do século XIX. Então ela dizia quantas atrizes havia em, sei lá, Manchester, Londres, sei lá onde, em 1800, eu não sei quantas prostitutas, quantas dançarinas, calcule você. Dados unitários de atrizes, dançarinas e prostitutas do século XIX. Né?
Imagina, Bárbara, se a gente aqui tem condição... Quer dizer, pode ser até que haja documentos, mas, assim, certamente não tem bibliografia sobre isso, né? Então, a gente tem uma situação de demolição permanente da memória, consequentemente dos acervos documentais, e agora, então, a gente está vivendo uma coisa que não dá nem para qualificar, né? O que a gente está vivendo no apocalipse, né? Então, o apocalipse, né? Então, realmente, e é isso. Então, a gente tem que lutar contra isso, né? É o que a gente tem que fazer. Isso só mostra o papel das bibliotecas como guardiões, não só da memória, mas produtoras de conhecimento, unidades, né, unidades múltiplas, tanto como produtoras, como guarda. Claro. Eu acho que assim, uma das grandes alegrias que eu tive trabalhando como bibliotecária lá na Unirio foi receber a família de uma atriz. E eles queriam lembrar da companhia que ela tinha criado, ela já havia falecido, a companhia, agora eu não lembro o nome da companhia, e nós tínhamos um programa de teatro da peça dela se apresentando, e aí estava ali o nome da companhia, né? E a emoção da família, estava ali aquele material, e era um material de uso disponível, foi assim que a família conseguiu, pelo site, pelo nosso terminal web, pelo Sofia, e a família descobriu, e eles não tinham essa documentação, e a partir dali eu expliquei que eles podiam procurar mais sobre ela na Funarte e tal, e eles foram encontrando, assim, costurando a história, né, dela, da memória de trabalho dela. Sim, é um trabalho bem rico que a biblioteca faz. É lindo, é verdade. Se deixar nós duas aqui falando disso, a gente vai ficar falando disso até amanhã. É lindo. Muito bonito, né? É muito emocionante, na verdade, pensar a história é isso. Ela é feita de pessoas de carne e osso, como você e eu, né? Só que viveram muitos anos. Né? Então, assim, eu adoro pensar isso. Como essa pessoa... É uma questão filosófica, né? Todos nós morreremos e a gente gosta de pensar, poxa, será que vão lembrar de mim? No fundo é isso, né? Mas, assim, é tão bonito pensar pessoas que viveram, sofreram, trabalharam, batalharam, tiveram momentos ruins e tal, e se apagam, né? Às vezes fizeram tantas coisas. E é impressionante, o teatro brasileiro é muito rico. Muito rico. Muito. Muito. Então, o último livro que eu fiz, que foi sobre os nomes de ruas do Rio, que tem nomes de atores e atrizes, 45 ruas. Aquilo ali é um universo, né? Quantas coisas as pessoas fizeram, né? Em 150 anos. É um universo, né? Então, são muitos universos. São muitos universos que a gente pode alcançar, né, por uma biblioteca, por um centro de documentação. Né? É muito bonito. Sim, só pensar dentro do nosso pequeno universo, né, que é a Unirio. Eu falo pequeno universo porque dentro da história toda de teatro, né, você tem a fundação do curso, a proposta, o curso sendo levado como curso de nível superior, dando assim ao artista a formação de nível superior, a criação do curso de cenografia, a música, ali está tudo ali, e a biblioteca testemunha dessa história, né? Sim. Bem, como é que formada por isso. E é tão lindo, né? Por exemplo, conversando com a Fabiana Fontana, né? Que agora é professora lá de Santa Maria, e que trabalhou com o acervo do Pascoal Carlos Magno lá na Funarte. Viva Pascoal. Ouvir a Fabiana falando do acervo é tão bonito como aquele acervo, o modo como ele foi organizado, os livros que ele contém, o modo como aquele homem, o que ele quis deixar para a posteridade, os arranjos que ele fazia naquela documentação, são um retrato muito vivo daquela pessoa e do seu tempo, né? Do seu contexto político, histórico, econômico, social, etc. E tal. Então, são diferentes entradas, né? Diferentes possibilidades em um acervo de uma biblioteca, de um centro de documentação. Eles oferecem assim, leituras infinitas, né? Muito ricas, não só das pessoas, mas dos contextos todos em que elas viveram, e depois do momento em que o acervo foi organizado, fala da instituição,
fala das escolhas políticas, né? Do dinheiro que foi... isso aqui eu não organizei porque eu não tive dinheiro. Aham. Por que foi dado dinheiro para aquilo e não para aquilo? Né? Então, são 1000 relações que podem ser tecidas a partir de um acervo. Né? Sim, são 1000 pensamentos. A Fabiana mandou uma mensagem aqui rapidinha dizendo que ela tá ouvindo a gente, né? Que legal. Que aqui travou para mim. Os comentários aqui travou para mim, eu não sei quem é que entrou, quem não entrou. Mas enfim, que bom, porque a Fabiana é uma pessoa também, né, que tem um conhecimento enorme do acervo da Funarte. Fez mestrado, doutorado, é uma super pesquisadora, né, de teatro brasileiro, uma docente atualmente. Então também é uma pessoa que estou vendo quem vou convidar para a próxima live da Biblioteca de Arte. Fabiana já está sendo conectada para falarmos das importâncias dos acervos, né? E principalmente de como esses acervos eles andam e às vezes eles ficam despedaçados. E o trabalho das bibliotecas, das bibliotecárias, né? É de reunir, de ir integrando, né? De ir se comunicando. Olha, um pedaço da vida dessa pessoa, ele foi docente, então ele está aqui com a gente na universidade. E aí no outro pedaço ele tinha a vida artística, porque a família às vezes na hora de doar faz essa desmembra, né, o acervo. Então como é que as bibliotecas elas também vão se conversando para dizer, olha, tem um pedaço aqui de algo que pode te interessar, então a gente vai catalogando dessa forma. No acervo da Funarte, por exemplo, tem o caso do Brício de Abreu, né? Em que o acervo dele foi desmembrado. Então, assim, e é muito incrível, porque qualquer pesquisa que eu faça de teatro pré-moderno no Brasil, a gente vai dar de cara com milhões de coisas de Brício de Abreu. Mas elas não estão juntas, né? Então elas estão separadas nas pastas dos atores, dos atrizes, dos eventos, né? Então é isso, o acervo dele foi todo separado. Então se pegou as fotos dos atores, colocou nas pastas dos atores, as notícias de jornal nas pastas dos atores. Então assim, impossível retomar e fazer aquele conjunto Brício de Abreu de novo. Mas assim, são milhares de coisas que a gente encontra de Brício de Abreu, né? Na Unirio certamente deve haver exemplos assim também, né? E aí, sim. Tem uma hora que não tem mais o que fazer, é só avisar, né? Ó, gente, realmente... Isso, avisando. Isso aqui foi feito numa época em que não se tinha tanta noção da importância de manter o conjunto, portanto, é isso, não há o que fazer. Só avisar. Sim. Angela, a gente já está terminando, né? E pro Instagram não derrubar a gente aqui do nada, né? Claro. Vou te passar aqui algumas coisas já que você não está vendo. O Yoshi mandou para você um grande beijo. Obrigada. A Fabiana falou novamente para avisar que está aqui. Né? Todas as bibliotecárias e bibliotecários do sistema de bibliotecas da Unirio te agradece muito. A Muniz Moura te agradece aqui. Todo o sistema de bibliotecas, na verdade, agradece a sua presença, a sua disponibilidade, né? Peço desculpas por alguns problemas técnicos aí, mas né? A conexão querendo... Eu gosto de brincar que é Dionísio. Dionísio dizendo que nosso lugar é no palco. É isso aí. Né? A tecnologia é maravilhosa só quando funciona, né? E frequentemente ela não funciona. Normal. É verdade. Aí a transmissão, queria dizer que para mim foi uma delícia. Eu estou à disposição sempre. Você sabe que eu sou uma apaixonada pelos livros, pelas bibliotecas, por vocês todas. E fico super contente, me sinto honradíssima. Estou aqui para o que for preciso. Então tá bom. Muito obrigada aí. Muito obrigada a você. Que estava ouvindo a gente. Um beijo e até a próxima. Até, querida.